Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos. Olha nós aqui para a nossa 11ª aula do nosso curso de Teologia Livre. Na semana passada, eu disse para vocês que nós teríamos uma surpresa, né? E aqui está a nossa surpresa, nossa querida professora, nossa irmã Cristiane. Seja bem-vinda, Cris. A paz, obrigada, pastor. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E nós estamos então aqui nessa noite para a gente bater um papo. A nossa querida Cristiane, a gente vai orar, né? A gente vai começar aqui a nossa aula e daqui a pouco ela vai falar um pouquinho dela, do trabalho que ela vem desenvolvendo. Ela foi professora do CFTBN durante bastante tempo, o trabalho que ela desenvolve para que a gente possa, assim, estar passando essa informação, né, para os nossos Claro. queridos irmãos aí que estão nos assistindo. Mas nesse momento a gente vai orar, dando início à nossa aula, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e também lembrando que se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho aí, né? Isso mesmo. Faz parte, né, da nossa caminhada aqui. Mas nós vamos orar nesse instante, né? Pai, nós queremos te glorificar, te adorar, te bendizer por estarmos aqui nesta noite especial, recebendo a nossa querida professora Cristiane, que ela possa, Deus, nessa noite falar algo muito importante ao nosso coração, sobre gênero, sobre a leitura da palavra, aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos começar. Por favor, Cris, Cris para os íntimos, né? É. Mas meus alunos me chamam de Cristo. Né? É. Você é professora De língua portuguesa, língua e língua inglesa e também. língua inglesa também. É, mas atuo mais na língua portuguesa. Certo. Você também trabalhou com o nosso CFTBN, não foi um período Já de trabalhei tempo? uma época até antes mesmo de eu ter Amanda, Sim. minha primeira filha. Eu trabalhei 1 ano e pouco, aí quando eu engravidei eu saí. Mas eu trabalhei na época com metodologia científica. Aí depois, em 2000, se não me engano, 2013 para 2014, eu fui novamente convidada, né, pelo pastor Edilson, da Betel, e ele me chamou e eu ministrei aula até 2018 lá. Que bênção. Só saí mesmo porque eu faço mestrado. Sim. E ficou um pouco puxado, e aí eu tive que optar, né, para eu ter mais tempo para estudar. Entendi. Então a gente está falando com a pessoa certa, né, pessoal? Mestrado, professora de seminário. Eu estou mestrando, eu sou mestranda, eu ainda estou estudando. Tranquilo, sem nenhum problema. Mas aí, Cris, a gente estava conversando naquele dia que eu passei essas informações para você. A gente vem trabalhando o estudo de bibliologia, que na verdade a gente vem trabalhando toda a produção, vamos dizer assim, né, da Bíblia. Tudo que a gente montou, tudo que as pessoas fizeram ao longo da história, ao longo do tempo, para que a Bíblia chegasse até nós nos dias de hoje, não é? E uma coisa interessante é que a gente tem visto material, como foi as escritas, né? Os autores. Então a gente vem trabalhando também sobre por que alguns livros são canônicos, outros livros não são canônicos. Uns são reconhecidos pela Bíblia, outros não são, né? No sentido assim dos estudiosos bíblicos, de pessoas que estudaram e estudam a palavra de Deus, né? Então a gente chegou na semana passada para mostrar para as pessoas sobre essa questão do gênero, né? Do gênero literário e do gênero textual, que você até me corrigiu naquele dia lá falando Não, mas tem os dois, eu tem só os fiquei dois, na dúvida. certo? Então a gente tem o gênero literário, tem o gênero textual também, né? Que a gente vem trabalhando. Na semana passada, nós trabalhamos falando sobre salmos, a maneira como o salmo foi escrito, que na verdade os salmos eram cânticos, eram músicas, não é? Que os homens escreviam. Inclusive tem até, em algumas Bíblias mais antigas, tem uma expressão, cântico dos degraus, que eram cânticos que eram cantados mesmo nos degraus do templo. Então eles cantavam nos degraus do templo ali, eram cânticos que eram para ser cantados ali, naquele espaço.
E esse texto, todo esse processo se transformou, então, no que a gente tem hoje da Bíblia. Depois vem os provérbios, né, Salomão, e eu estava explicando na semana passada, só estou fazendo aqui um apanhado para o pessoal estar lembrando, e aí a gente vai entrar aqui, né, que você vai ter todo o tempo para discorrer aí, né? Eu estava lembrando para eles que nem todos os provérbios a gente pode usar como se fosse uma regra. Eu estava explicando para eles. E dei até a ideia para eles aqui, por exemplo, na semana passada, daquele texto de ensina o caminho do teu filho e ele não vai se desviar. Não é todas as pessoas, não são todos os filhos que a gente vai ensinar e que a gente vai dizer assim, nunca vai se desviar. Toda regra tem exceções, né? Então a gente vem trabalhando sobre isso. Mas eu queria deixar aberto aqui nesse primeiro momento para você falar um pouquinho então sobre essa questão do gênero, aquilo que você pesquisou, aquilo que você preparou para a gente poder estar falando aqui para os nossos alunos, por favor. Bom, antes de chegar a gênero, a gente tem que ter uma noção, mesmo que mínima, Sim. do que é tipologia textual e gênero textual. Certo. Mas antes disso, a gente sabe que a questão do texto, a comunicação se dá por texto. Tanto a oralidade como a escrita. Certo. E a história, antes mesmo de existir a escrita, nós nos comunicávamos através da oralidade, né? Através de desenhos, de sinais, né? De primórdios. Então, a escrita, ela veio depois. Certo. Certo? E aí, então, os registros escritos, inclusive da Bíblia, vieram depois. Por isso que eles são investigados, estudados, para dar toda a comprovação, né? Que eles são realmente inspiração de Deus, né? Certo. Aí, porque a comunicação é de suma importância. E é para todos, independente de situação econômica, independente de situação física. Sim. Porque a gente sabe que muitas vezes privilegia uma língua em relação à outra. E hoje, no contexto atual, a gente sabe que a gente tem diversas realidades de pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu trabalho numa escola em que eu tenho alunos surdos. E lá eu tenho que ter um intérprete, certo, né, que vai passar a minha aula, que eu dou em língua portuguesa, e vai passar para o meu aluno na língua de sinais, né? Entendi. Que é a Libras. Entendi. Assim, o cego, por exemplo, ele ouve, mas ele não domina a escrita. Sim. Então, qual é a forma que ele vai conhecer a língua escrita? Através do braille. Entendeu? Então, tem diversas outras formas. Eu estou falando isso porque é através do texto que nós nos comunicamos. Sim. Tá? E para nós nos comunicarmos, nós precisamos de uma modalidade textual. E aí é que vem as tipologias textuais. O que é tipologia textual? É a forma que eu escolho para eu me comunicar com alguém. Ou com escrever, Sim, né? De alguma forma. São 3 básicos, que a gente conhece: a narração, a descrição e a argumentação. Isso aí é o básico. Agora, o que seria então gênero textual? O gênero textual é a forma que eu escolho na funcionalidade da língua. Entendeu? Interessante, né? A língua funcionando na real situação. Entendi. Por exemplo, eu sei que vou dar um exemplo da Bíblia. Pode ficar à vontade. Pode? Pode. Por Aqui exemplo, você pode tudo. as cartas de Paulo, por exemplo. Sim. É carta. É um gênero textual. Certo. É um tipo de texto nesse caso. Agora, qual é a modalidade textual, ou seja, a tipologia textual em que a carta está inserida? A predominância. Modalidade, você pode até envolver todas, porém vai ter uma que vai sobressair. No caso das cartas de Paulo, ele vai contar, ele vai cumprimentar, ele conversa, ele conta, não é assim? Sim, as igrejas sim. falando pro pessoal. Então, na verdade, ele narra. Problemas que tiveram lá na igreja, Isso. que foram reportados a ele, aí ele vai trabalhar Tem isso. uma narração, é como se fosse uma conversa, mas é uma narração. Sim. Então, a predominância é a tipologia textual ou narração. Sim. Mas o gênero textual é a carta. Entendeu? Entendi. A gente tem a narração, por exemplo, um conto. A tipologia é o quê? Narração.
Mas o gênero textual é o quê? Conto, Sim. notícia, e aí vai. Certo. Tem vários gêneros. Então, eu vou escolher a melhor forma para eu me comunicar. E se eu escolher a modalidade textual narração, eu escolho que funcionalidade, qual o público, porque eu também tenho que ver essa questão. Né? Tudo é levado em consideração. Principalmente se for um texto escrito, Sim. que eu vou a mais elaboração, eu vou recorrigir. Então, aí eu tenho que ver todos esses, todas a intencionalidade do texto. Então, tudo isso aí é visto. Então, eu vou levar em consideração o gênero textual que eu quero escrever, que eu quero me comunicar. E ainda tem o suporte. O que é suporte? É o meio pelo qual eu uso aquele texto. No caso, por exemplo, se você tem um outdoor, certo. por exemplo, né? Um outdoor, um gênero textual, está lá. O outdoor é o suporte que está lá, que eu quero me comunicar com os transeuntes, né? Todos, com as pessoas. Com todos. Eu vou dizer um exemplo que eu trabalho com meus alunos. Coríntios 13, por exemplo. Certo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? E não tivesse amor, de nada adiantaria. Dentro da Bíblia, esse texto tem um contexto. Sim. E é um suporte, que é a Bíblia. Agora, o cantor Renato Russo, do Legião Urbana, pegou esse mesmo texto, fazendo também uma releitura com o poema de Camões, né? O amor, que é um fogo que arde sem se ver, e fez uma junção e lançou a música. Certo. Será que o mesmo texto vai ter a mesma intencionalidade, a mesma função? Não. Claro que não. Então, o suporte mudou também a intenção do texto aí, entendeu? Entendi. Então, tem que ver a questão da tipologia, o gênero e também o suporte em que o texto vai ser transmitido, seja ele oral ou seja ele escrito. Né? Eu quis dizer no escrito porque o escrito requer essa maior, vamos dizer assim, uma maior organização, porque você pode rever. Sim. Né? Sim. Bom, aí a gente entra agora em gênero literário. Agora, para a gente pegar o gênero literário, a gente tem que entender o que é literatura. Certo? Certo. Nós temos a pintura, nós temos a arquitetura, temos as artes. Certo. A literatura é a arte com as palavras, nada mais nada menos do que isso. É você pegar a palavra do dicionário, tirar daquele lugar comum e trazê-la para trazê-la para um outro contexto, para uma outra dimensão. Então, ela não vai ser mais aquele do dicionário. Ele vai assumir um outro aspecto, que a gente fala que é uma linguagem figurada, vamos dizer assim. A mesma palavra, só que ali, dentro daquele contexto, ela vai assumir uma outra, vamos dizer assim, uma outra conotação. Certo. Entendeu? Então, isso é a arte com as palavras, a chamada literatura. E o gênero literário é também a forma de você trabalhar com as palavras. De você transmitir uma comunicação, só que você vai tirar, como eu falei, tirar aquela palavra do dicionário e trazer um novo sentido, um novo significado, não só o signo por signo, mas uma outra semântica, né? Que é a semântica, a semiótica, que trabalha com essa questão. Então, vai trazer um outro significado. E aí entra o gênero literário, que você também pode escolher o gênero literário que você quer para um texto. Você tem vamos supor, você tem um texto narrativo. Qual é o gênero literário? Lenda. Estou dando um exemplo. Eu estou entendendo. Lenda. Você pode contar essa lenda de uma forma bem direta, numa linguagem denotativa. Mas você pode escolher também contar isso aí de uma forma literária. Entendeu? Entendi. Então, eu uso o gênero literário ali. Ele pode ser um romance. Sim. Né? Ele pode ser um drama, né? O gênero dramático. Ele pode ser até um épico. Sim. Aí vai depender da forma que você vai colocar e você vai escolher para isso aí. Entendi. Então, gênero literário é a forma que você vai dar para o seu texto. Seja ele de qualquer tipo de tipologia ou gênero. Agora, interessante, me permita aqui, só porque a gente está falando sobre... Não sei se eu expliquei. Não, tá ótimo, maravilhoso. Acredito, né, pessoal?
que a gente está aí e que a aula está maravilhosa mesmo. O pessoal aí em casa dando o like aí nos nossos chats, estão mandando aí mensagens, com certeza, né? Mas eu fico impressionado com a grandeza de Deus. Quando eu vejo você explicando toda essa parte de gênero, de narrativas, de formas literárias, tudo isso, como o nosso Deus é versátil, não é? Se fosse uma coisa assim, estático, de uma forma só, não é? Eu me lembro que uma certa feita, muitos anos atrás, eu fui cantar em um hospital, né? Eu gosto de cantar, então fui cantar em um hospital junto com um grupo de pessoas. E a capelã lá daquele hospital, ela falou assim: não cantem músicas em tons menores, porque os tons menores despertam sensibilidades e as pessoas nos hospitais já estão sensíveis. Então a Exatamente. ideia de se cantar num hospital são com tons maiores para que você possa alegrar as pessoas, para que Levar você possa alegria e não tristeza, exatamente né? não levar tristeza. Aí eu fico observando, né, que no campo da música Deus é vastíssimo, né, com 7 notas, Você tantas pode fazer, peças né? musicais que são escritas. E a questão aí do senhor estar falando também é a intencionalidade do texto. Qual é Uhum, a intenção? Eu quero emocionar? Eu quero evocar alguma coisa? Eu quero argumentar? isso. Eu quero somente passar uma informação? Então, Uhum. a intencionalidade do texto tem que ver essa questão. Como o senhor falou aí da questão da música, Isso. né? Aí Deus começa a pegar pessoas. O primeiro foi Moisés, né, que escreveu, começou a escrita. Deus usou de uma forma tão específica que treinou Moisés durante 40 anos no Egito. O cara foi treinado em todas as ciências, em todos os projetos, tudo que Deus estava preparando ali, exatamente para que ele fosse o libertador que Deus necessitava para o povo de Israel e para compilar todas as leis, não é? Preparar tudo, organizar tudo. Então você percebe nos textos de Moisés, se você lê ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, são livros profundamente levados para essa questão da lei, do que Deus montou, propôs, as formas como aquele povo. E qual a intencionalidade aí de Exatamente. Deus para a comunicação? Preparar uma nação, né? Preparar um povo. Informar, Isso. né? Falar, mas você tem que fazer assim, você tem que ser Uhum. assim. Era para emocionar, talvez, ele? Não. Era para instruí-lo. Também, né? Que a gente em tudo Acaba, tem, mas o principal, ou sim, a a forma propósito principal. principal seria instruí-lo, né? Isso. Aí a gente vai caminhando, né? A gente vai vendo a Bíblia sendo escrita dessa forma e a gente percebe como Deus vai utilizando a linguagem coloquial, a linguagem do povo daquele momento. Eu estava até aqui com um texto, não é? Quando eu estava conversando com você aqui antes da gente começar, e esse texto aqui fala que a gente precisa pensar que os autores sagrados, as pessoas que escreveram lá no passado, eles estavam utilizando-se de palavras que fazia todo sentido para aquele momento em que as pessoas estavam vivendo. Eu estava lendo esses dias o texto de Jeremias, né? E Jeremias recebe a palavra de Deus dizendo assim: a nação, os sírios estão vindo aí, eles vão invadir, vão acabar com tudo. Jeremias já estava vivendo aquilo, ele já estava interiorizando toda aquela situação, e o coitado do Jeremias estava sendo repudiado pelas pessoas. Estava todo mundo achando que nada, você está trazendo essa palavra, e ele já estava sofrendo tudo aquilo, não é porque ele estava vivendo aquela situação e ele tentando transmitir, que é um outro fator da linguagem, né? Quando você quer transmitir e você não consegue porque existe uma barreira, né, A da comunicação. linguística chama isso de, por exemplo, a gente tem um linguista brasileiro, né, que fala, Marcos Banho, que a gente fala assim, da questão de você adequar a língua à situação e também ao público Sim, e à época, sim, porque senão você pode gerar até um preconceito linguístico. verdade. Ou seja, como é que eu vou chegar para, vamos supor, eu já trabalhei em zona rural, por exemplo, Uhum, e eu tinha alunos que eles não tinham ainda acesso à língua chamada norma culta. certo. Então, quando eu cheguei lá, que me deparei com os alunos, eles tinham, eu vou ponhar, Hum, parece estranho, mas não é.
a linguagem deles lá. Sim, sim. Eles ainda não tiveram acesso a uma norma chamada culta, que é a privilegiada, mas que não pode ser, nós não podemos desconsiderar os outros falares, que são chamados variedades linguísticas. Sim. Entendeu? Então, eu como professora de português, vou pegar a nomenclatura e chegar lá e falar do jeito que está lá na gramática. Não, eu tenho que dar minha aula, mas adequando àquele público. Sim. Principalmente a idade, tudo isso tem que ser levado em consideração. A idade, o público, a situação, a região. Né? Se eu falo da Bíblia, muitas coisas assim, a região, o que predominava? Era a agricultura, ou então era a pecuária. Estou dando um exemplo assim, não sei se é bem isso, mas isso mesmo, mas é isso mesmo. Então, Jesus aproveitou muito disso. Ele foi falar com os pescadores, ele falava de coisas do pescador. Inclusive, eu gosto muito de uma terminologia que o ensino de Jesus era peripatético, né? Que Jesus estava andando e ele ia ensinando, de perímetro, né? E no sentido de ensino. Então, Jesus, ele caminhava e ele ia ensinando. Tem até uma cena de um filme, aquele filme Jesus, eu acredito que você já deve ter assistido, talvez você não lembre assim, mas tem uma cena que é aquela cena da parábola, quando Jesus vai falar sobre o semeador. Então, no texto de Lucas, lá no capítulo, lá, Jesus fala assim, saiu o semeador a semear. E na cena do filme, é incrível, porque Jesus tem uma saca assim, cheia de sementes. Jesus enfia a mão naquela saca de sementes e ele começa a andar. Aí ele fala assim, algumas sementes caíram na beira do caminho. E ele joga a semente na beira do caminho. Ele aproveitou exatamente aquilo do momento. Aí ele viu umas pedras, ele disse, algumas sementes caíram sobre as rochas. E aí ele vai fazendo toda aquela didática, porque ele primeiro fala a parábola e depois ele vem trazendo toda a informação, não é? Isso se chama, pastor, eu estou falando como linguista. Ótimo. Professora de língua portuguesa, mas com certeza. A gente chama isso aí de contextualização. Exatamente. Eu não posso trazer para o meu aluno uma coisa sem levá-lo a ele perceber ali dentro do mundo dele. Porque parece que fica um ensino bem, conhecimento muito distante. Isso. Então eu aproveito coisas que ele já tem, porque ele não é vazio, ele tem muito conhecimento. Com certeza. E a gente é uma troca, né? O ensino é uma troca. Então a gente aproveita tudo isso aí. E Jesus, mestre que sempre foi, né? Sim. Ele fez isso maravilhosamente. Porque ele aproveitava exatamente das coisas do dia a dia usuais, né? Das pessoas que andavam com ele. Uma outra cena que eu acho incrível de Jesus é aquela cena da mulher pega em flagrante adultério, né? E a Bíblia diz que Jesus ele estava assim sentado e ele começa a escrever. Os evangelistas, eles não dizem o que Jesus estava escrevendo, mas imagino eu que Jesus podia estar ali rabiscando, por exemplo, os 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, não furtarás. E aí, quando Jesus falou assim, quem não tiver pecado, ou seja, diante dessa lista que eu estou colocando aqui, diante daquilo que eu estou apresentando para vocês, não é? Atire a primeira pedra. E o texto nos remonta para uma situação muito interessante, porque diz que dos mais velhos foram os que foram saindo primeiro. Não é? Aquelas pessoas já mais maduras, experimentadas, que já tinham todo um processo, já tinham uma vivência, então eles foram saindo. Então eu acho isso incrível. E aí eu queria tocar em um assunto aqui, porque eu até falei isso bem en passant na aula passada, não é? E que é a questão dessa vida que existe na linguagem, não é? Porque, por exemplo, terminologias que a gente usa hoje, que a gente não conhecia há 15, 20 anos atrás, e que para nós hoje é uma coisa assim, normal, corriqueira. O mesmo linguista que eu citei aqui, Marcos Ban, ele fala que a língua não é uma ilha, assim, certo? Não é uma ilha cercada por água que fica ali parada. Certo. Ele compara a língua como um rio que corre e que aquelas águas nunca são mais, serão mais as mesmas. É exatamente isso que acontece à língua. Ela é viva. E ela é praticada por quem? Por seres humanos que são vivos. E a história vai evoluindo, as coisas vão mudando. E a língua ela não vai ficar o que era
há 2 séculos atrás, Imagina. né, pastor? Imagine. Imagina Quando isso aí. eu ponho meus alunos para ler, por exemplo, eu gosto muito de Machado de Assis e eu trabalho com eles alguns contos de Machado de Assis, inclusive tem um conto que eu trabalhei esse ano, né? Conto de escola, e conto uma situação corriqueira de sala de aula, de menino, assim, de adolescente, que aí não tem idade, é tudo a mesma coisa. Aí eles falam assim, mas essas palavras eu não entendo, tá errado. Eu falei, não, essas palavras aí era daquela época, são 2 séculos atrás. Você pega aí 2 séculos atrás, como era a linguagem hoje, né? Como é que você fala? O bullying que ele sofria lá, que hoje a gente conhece como bullying, aquilo lá era o quê? Pirraça, né? Tamanganda, essas coisinhas. Então, tudo é época, é história. E a língua, ela anda com a história, entendeu? É interessante demais, né? Demais, é interessante. E hoje, principalmente com a questão da internet, nossa língua sofreu uma modificação assim tremenda. Sim. Porque e muitas pessoas foram resistentes a isso. Mas é uma realidade, né? Não que a gente vai falar, aí vem a questão da adequar a linguagem às diversas situações. É como eu falo com meus alunos, você não vai pegar um emotion, por exemplo, que é uma forma de comunicação, e colocar numa redação do Enem. Sim. Nada a ver. Ou então pegar uma gíria que você está lá, TBT, VC, né? do WhatsApp, por exemplo, e colocar lá. Não. Agora, lá quando eu estou conversando com meu colega pelo WhatsApp, pode? Claro que pode. Sim. Ali é um outro meio que eu estou me comunicando. É uma então, outra conjuntura. é por isso que você tem que conhecer a norma culta para saber quando precisar usar, saber. Exatamente. Né? Porque eles resistem muito. Porque acha que isso aí não é interessante. Aí eu mostro para eles. Tem que saber para poder saber adequar. E aí a língua é viva, ela vai mudando. Quando Jesus falava naquela época, era uma forma. Aí por isso que a gente tem que pegar aquele texto, interpretar aquele texto e trazer para o contexto de hoje. O que Jesus estava querendo dizer naquela época? Porque é igualzinho, tá ali? De jeito nenhum. Não, aí a gente vai interpretar. O Apocalipse, né? Que é uma linguagem bem difícil, é prova disso. Eu até estava citando outro dia um exemplo, já dei esse exemplo aqui na igreja, eu acho isso interessante. Estava até comentando com o pastor Nivaldo outro dia. Quando alguém diz assim, olha, a pessoa tem um nome limpo, ou então a pessoa tem... quando lá em Apocalipse diz assim, eu jamais vou riscar o nome de vocês do livro da vida. Está escrito isso lá. Só que isso tem um contexto, e é muito interessante esse contexto, porque na verdade, aquela cidade, eu não me lembro agora com certeza. Só um minutinho, pois não. Não. Eu tenho que falar. Quando o senhor contextualiza essas coisas, eu fico assim, apaixonada, porque me traz assim, eu amo a palavra. Sim. A palavra do Senhor. Não é só por ser professora, mas eu amo a palavra. E isso aí é interessante porque me traz essa... Enriquece, né? Enriquecimento. Então, nessa cidade, que eu não estou lembrando agora especificamente lá, mas é uma daquelas 7 igrejas da Ásia, eles tinham o costume de fazer assim, alguém morreu, João fulano lá morreu. Então eles escreviam o nome daquela pessoa em um grande portal que tinha naquela cidade. Então tinha um mural lá gigante, eles escreviam o nome da pessoa. Só que aí eles iam investigar quem foi João. João era um bom pai, ele foi uma pessoa que honrou com seus compromissos, ele viveu uma vida exemplar. Então, se ele não fosse uma pessoa que tivesse vamos dizer assim, em um grau X, que é aquela cidade, eles riscavam o nome daquela pessoa. É como se aquela pessoa não existisse. Aí Jesus está dizendo que independente da nossa situação, daquilo que você viveu do passado, os pecados que você cometeu, todas as dificuldades, Deus vai esquecer, mas Ele jamais vai riscar o seu nome do livro da vida. Interessante. Não é interessante isso? Contextualização, né? Para você entender. E, pois é, então a gente está aqui trabalhando, né, com vocês aí, e eu tenho visto como Deus é maravilhoso, trazendo para nós nesse tempo agora que a gente está aí com essa situação toda de pandemia, a igreja aí, a gente fazendo essas lives, trabalhando, né, tudo isso, mas a gente está entendendo que
é um processo vivo, rico, poderoso demais. Deus falando através da sua palavra, através daquilo que a gente lê e daquilo que a gente entende. E aí tem um professor meu, seminário, que ele falava que comunicação não é o que você fala, mas é aquilo que o outro entende, não é? Às vezes você está falando uma coisa, eu tinha muito isso. A gente que tem essa coisa de pensar muito rápido e falar muito rápido, não é? Eu muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes comigo, logo quando eu comecei no meu ministério, eu sempre, Rúbia é que era meu barema, né? Aí eu falava assim com os irmãos, né? Porque eu estou pensando uma coisa, estou aqui pensando, e eu já estou raciocinando e colocando tudo aquilo, e muitas vezes eu não falei, expressei aquilo que eu queria falar. Na minha cabeça, sim. Aí eu olhava para a Rúbia sentada muitas vezes ali no banco, eu falava assim, os irmãos estão entendendo? Às vezes Rúbia fazia assim, ó. Aí eu já entendia que eu tinha que era para você destrinchar o negócio. Então eu usava essa forma como uma forma de adequação, não é, da mensagem, né? Adequar a mensagem que a gente estava trazendo, né? E outra coisa que aconteceu comigo também muito interessante, porque eu sou historiador, né? Me formei lá na UESB, e aí você tá ali com aquela linguagem, sabe, só pensando na gnosiologia, né? Epistemologia da palavra, aquelas coisas todas. E agora, como você falou aí, trazer esta palavra para que as pessoas que estão ouvindo, como um pastor amigo meu diz assim, da criança menor que está aqui ao mais culto, possa todo mundo captar e entender a mensagem da qual você está pregando. Essas lives aí, viu? Depois a gente vai ter muitas teses de mestrado e doutorado para discussão aí de como essas lives vão ser entendidas, porque tem a parte, claro, benéfica, tem a parte que foi necessária, se foi um mal necessário, sim, até porque é o instrumento que a gente está tendo, né? Então, mas que vão surgir muitos estudos sobre isso e que surjam mesmo, porque tudo tem que ser analisado e modificado e melhorado. Isso, não é assim? Então, é verdade. Que aconteça isso aí, né? Muito bem. E aí, Cris, o que você quer falar mais para a gente aí do que você preparou? O senhor falou aí da questão de... Você estava falando que Rúbia era seu barema, né? Sim, sim. E aí a questão que eu vou voltar novamente é a questão do texto oral para o texto escrito. Certo. Porque no texto oral, você tem aquela questão que você está numa situação de comunicação, a pessoa pode falar, não, peraí que eu não te entendi. Você pode me explicar de novo? Né? Na sala de aula, a gente sempre tem esse feedback, né? Sim. Fala assim, e aí, entendeu? Muitos falam que não, né? Ou muitos falam que sim, porque quer que acabe a aula logo. E outros não, não entendi. E aí você tem aquela... você pode voltar e reexplicar aquilo que você estava falando. Sim. E o texto escrito? Como é feito isso? Por isso que requer as leituras e releitura daquilo que você escreveu. Sim. Porque é na releitura que você vai ver. Não, esqueci essa vírgula aqui, esqueci essa palavra aqui, esqueci isso aqui. Entendeu? E deixa eu pegar só um gancho aqui, rapidinho. Uma coisa que eu aprendi, tem um professor, um colega, ele é pastor e ele é um professor lá em São Paulo, no curso de pós-graduação que eu estava fazendo, e ele ficava corrigindo a gente o tempo inteiro, principalmente com o texto do WhatsApp. Porque às vezes a gente tem tanta pressa de escrever no WhatsApp que a gente escreve e muitas vezes a gente não lê o que a gente escreveu. E é costume, muitas vezes a pessoa fala assim, depois botar lá aquele asteriscozinho e corrigir, né? Fala, foi o corretor. Mas na verdade a gente não pode ter essa pressa, porque ali é uma expressão. Não é? E uma outra coisa que a gente precisa pensar, pessoal, é que tudo que é escrito hoje, nos dias de hoje, é documento. Com certeza. É documento. É prova. Você está criando prova para você. Exatamente. Há pouco tempo, agora, né? Na história recente nossa, a gente teve aí um caso seríssimo nessa situação aí de ministro, de governantes, de pessoas que o cara, não, ó, você me mandou aqui, o WhatsApp está aqui escrito aqui, o que você falou comigo. Então, hoje em dia, eu mesmo fico preocupado muitas vezes assim, e leio, releio o que eu estou mandando, porque muitas vezes você está enviando uma coisa
com um pensamento, você foi com um intuito, e a pessoa lá está lendo de outra forma. É. Tem até uma história engraçada. Então, nenhum veículo de comunicação, o suporte, pode ser o WhatsApp, pode ser o que for, você tem que ter o cuidado, porque, como você falou, pode virar contra você. Exato. Tem uma historinha muito engraçada, me permita contar aqui rapidinho, que adoro histórias. O pai mandou o filho estudar na capital. Naquela época era muito comum isso. E o pai era analfabeto, mas era um fazendeiro, tinha condições, e ele mandou o filho. Então o filho ia se tornar um doutor, né? Que antigamente, lá pelos anos de 30 do século passado, 40. E aquele rapaz foi para lá, para a capital. E teve um dia que o rapaz escreveu uma carta, que hoje é tão difícil a gente escrever carta, né? Mas o rapaz escreveu aquela carta e ele mandou para o pai, pedindo pai, eu estou aqui passando dificuldade, pedindo dinheiro para o pai lá, que o dinheiro estava pouco, que o pai tinha que mandar um dinheiro. Aí o pai recebeu aquela carta, achou aquela carta muito... O meu filho escreveu para mim, e ele abria, olhava, mas ele não sabia ler. E aí chegou uma pessoa lá que sabia ler, mas aquela pessoa estava muito afoita, estava com muita pressa. E o pai, por favor, dá para você ler aqui essa carta para mim? E aquela pessoa pegou aquela carta e leu assim de qualquer maneira. E leu assim, pai, manda um dinheiro para mim aí que eu estou aqui com não sei o quê. O cara estava com pressa para ir embora. E o pai falou, mas que desaforo! Esse meu filho está muito desaforado. Eu não vou mandar dinheiro para aquele desaforado não, porque ele, como é que ele me falou aqui e tal. E guardou a carta. Passaram-se alguns dias, chegou um outro, um compadre, um amigo dele, uma pessoa muito calma, muito mansa, e ele falou assim, compadre, eu estou assim passando uma dificuldade, lê aqui para mim essa carta. E aí aquele compadre leu a carta, meu pai, manda um dinheiro para mim. E naquele momento o velho chorou e disse, gente, meu filho está precisando de um dinheirinho, eu tenho que mandar o dinheiro para o meu filho. Então também vai por essa questão da dramaturgia, não é? A maneira como você lê. A forma como você lê e a forma como você pode ser ler ou então na questão oral mesmo. Da interpretação. A frase pode ser a mesma, né? Isso. Mas a forma que você escolhe para falar pode modificar a recepção de quem está ouvindo, né, no caso. Por exemplo, uma palavra silêncio pode ter várias conotações. E é uma única palavra. Você pode silêncio, porque tem uma coisa fazer barulho. Silêncio. É como uma repreensão, é verdade. Entendeu? Então, olha todo o cuidado. Aí que entra a questão interessante que eu acho, que eu sou apaixonada pela literatura por isso. Porque é você dar vida às palavras. Quando você assiste O Alto da Compadecida, né? Aquele filme é muito legal. Eu já assisti umas 10 vezes, porque toda vez eu passo para meus alunos, assisto de novo, né? Ali, você lendo o texto, você não consegue dar, assim, vamos dizer, não é a mesma coisa que você está vendo um Chicó interpretando aquelas palavras de Ariano Suassuna. É verdade. Entendeu? Então, a riqueza que é. Por isso que eu valorizo a interpretação textual daquele ator. Porque ele dá vida àquelas palavras. Porque aquelas palavras ali, sem uma pessoa, sem interferência, são mortas. Isso, aquelas palavras são mortas. Quem vai dar vida? A pessoa que vai ler e que vai interpretar. Então, o mesmo texto bíblico, vamos supor, o senhor lê de uma forma, uma outra pessoa lê de outra forma. Como vai chegar essa palavra? Né? A Bíblia tem dessa questão. Uma mesma palavra, ela pode chegar de diversas formas. Porque o mediador da palavra aí não é que não soube. Ele mediou de uma forma que a intenção dele era repreender, vamos supor. Sim. Fazer uma... Como é que fala o texto que fala? Uma repreensão. Exortação. Mas o outro escolheu o mesmo texto, mas não foi exortação. Foi uma outra questão. Então, a forma que ele vai ler, a forma que ele vai interpretar ali, vai tornar outro sentido, né? E é o mesmo texto. O mesmo texto, mas é a forma como você interpreta, a forma como você lê. Entendeu? E aí, na questão oral, é o tom de voz. Né? Os gestos. Eu mesmo sou de gesticular. E tento me disciplinar, me policiar, porque às vezes os gestos podem ser interpretados de uma forma ou outra, dependendo da situação. Então, os gestos, o tom da voz.
o olhar. Sim. Tudo isso, na oralidade, numa situação, é levado em conta. Aí, agora, vamos dar vida a isso ao texto, às palavras dentro do texto. Tudo aquilo que você quer passar, como se fosse você falando para o outro. Você vai agora o quê? Passar isso para o texto. E aí? Que entra a dinâmica da literatura, né? Os grandes escritores, eles conseguem fazer isso de uma forma, assim, belíssima, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho grandes autores dentro da literatura que eu gosto muito, né? Eu falei o Machado de Assis, tem Carlos Drummond de Andrade, Milor Fernandes, né? Que faleceu tem pouco tempo, entre outros, assim. Sim. E a Bíblia também, porque a Bíblia eu costumo ler de uma forma, quando eu vou ler aquela mesma palavra, já eu tomo uma outra conotação. É incrível, né? É incrível. A palavra de Deus, ela tá ali, mas ela é viva demais. Tem uma parte aqui da lição anterior que ele diz assim: a fim de alcançar o homem, conforme o seu contexto cultural, Deus usou diferentes meios e formas literárias da época. Se quisermos entender com maior clareza e profundidade a palavra de Deus, precisamos conhecer as peculiaridades de cada gênero literário que o Senhor empregou para se revelar a nós. Eu achei isso tão interessante. Muito interessante. Porque em cada situação, em cada momento, em cada época, em cada fase da história, não é? Deus se apresenta de uma forma e de uma maneira, não é? E aí é o texto que a gente tem corrido aí nesse texto de Hebreus. Eu amo esse texto, quando fala lá, tendo Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1, não é? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus usou várias formas. Aí ele termina dizendo assim: nos nossos dias ele nos fala através do seu Filho. Então Jesus, ele é o ápice. E eu teve uma parte de um dia desses atrás, dando aula para os alunos aqui, que eu falei assim, que eu parei e eu pensei, falei, meu Deus, que coisa incrível. Era o próprio Deus, Cristiane, falando conosco aqui, falando o verbo em carne, como João vai dizer, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, o próprio Deus encarnado, transformando e falando através do próprio texto, porque Jesus cita Torá, Jesus cita Salmos, Jesus vai citar os profetas. Jesus está falando e ele fala, texto. E aí ele fala uma coisa incrível, porque ele fala assim: observai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Já parou para pensar que o negócio, que loucura uma coisa, né? Dessa? Jesus está dizendo assim, é a mesma coisa. Metalinguístico, né? Exatamente. É como se você estivesse falando de Machado de Assis para um dos seus alunos e por alguma situação Machado de Assis entrasse dentro da sua sala de aula e ele começasse a falar e falasse assim: mas quem escreveu isso aí fui eu que estou falando isso. Então Cristo materializou a própria essência da escrita, não é? Como você falou aí, a metalinguagem, Cristo, não é? Transformando isso, trazendo isso de uma forma assim maravilhosa para a vida dos seres humanos, das pessoas. E quem é lavado e remido, né, consegue compreender isso aí perfeitamente. E Paulo vai dizer, né, que quem é espiritual vai discernir as coisas do Espírito, né? Por isso que às vezes muitas pessoas que não creem não conseguem discernir, transcender como a gente disso aí. Porque não é revelado isso a elas. Porque elas não creem. Verdade. Né? Elas sabem tudo, a história. Eu conheço grandes historiadores, né, como o senhor, só que o senhor tem essa... O senhor crê na palavra. Eu creio. Mas eu conheço historiadores que não creem. Sim. Eles sabem o livro da Bíblia, mas eles sabem o livro da Bíblia de forma histórica. Mas de forma revelada, só quando ele morrer e nascer de novo. Verdade. Né? Aí, para a gente ir assim caminhando para uma conclusão final,
Porque professor é assim, né? A gente começa a Não quer conversar. terminar mais, né, No pastor? início tá assim, nervoso, mas a gente vai falar o quê? A gente vai E eu que sou a conversar, primeira, né? Aqui, abrindo aqui nosso leque aqui de tantas coisas boas, não é? Pois é. Aí eu falei com eles na semana passada também que eu ia dar uma palhinha, só uma palhinha aqui, não é? Sobre a questão de por que que Deus escolheu o grego para ser a escrita do Novo Testamento. Você sabe? Você tem assim uma ideia, um pensamento? Eu não estou te Assim, colocando aqui em saia não, justa, não. eu vou só tô- responder pelo que eu entendo, assim, do grego, que, por exemplo, o grego, ele é como se fosse assim, o grego e o latim são as línguas que denominam as outras, vamos Certo. dizer assim. Então, muitas palavras que a gente tem hoje aqui são de radicais gregos, derivadas, né? De radicais, de gregos e latinos, entendeu? Então, como fala que a Grécia é o berço Da da cultura. sabedoria, da cultura, imagino eu que seja Sim. por aí a Tá. resposta. Isso. Não tenho certeza. A primeira coisa foi que Deus utilizou-se de Alexandre o O Grande grande. para que houvesse uma unificação dos impérios, né? Então ele foi conquistando tudo, foi impondo, e aí ele foi trazendo. Ele foi aluno de Aristóteles, né? Imagina aí, né? Aristóteles foi professor do cara, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? E aí ele vem trabalhando tudo isso. Então a língua grega foi difundindo, assim como hoje é a língua inglesa, né? Onde você chega hoje, em qualquer país, em qualquer lugar, você pode se comunicar. Que eu ia falar aqui lá no início, que E também essa questão, estou falando dessa, só interrompendo. pode falar à vontade. Língua é domínio, Uhum. língua é poder. Uhum. Aí agora que eu lembrei, quem era poder na época? Grécia. Grécia. Império, né? Grego na época. Isso. Então, qual era a língua? O grego. Nós hoje, querendo ou não, a gente tem a economia que manda e comanda o mundo é o quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então, a língua que vai predominar é Pois essa é. mesma. Aí Deus, na sua sabedoria, na sua multiforme sabedoria, na sua graça, o que que Deus fez? Deus aproveitou esse momento de Alexandre, de conquista, de unificação dos impérios, de uma língua que se tornou uma língua meio que, vamos botar assim entre aspas, universal, não é? Para que todo mundo pudesse compreender a mensagem. Você já pensou se existe hoje milhares de dialetos hoje no mundo inteiro? Já pensou se a Bíblia, e teve um período, eu já até expliquei para eles, que a Bíblia estava lá perdendo, a Bíblia estava sumindo, porque o hebraico antigo, o hebraico arcaico, não tinha nem consoante, não tinha vogal, só tinha consoante. Imagina aí uma palavra que só tem consoante no nosso vocabulário, é quase que impossível, impronunciável, não é? Então surgiram no início dos séculos, lá no começo da era cristã, os massoréticos, que foram homens que começaram a colocar as vogais na terminologia hebraica. Aí isso deu uma nova vida para que as pessoas pudessem ler o texto bíblico e tal. Jerônimo, em 390, vai traduzir do hebraico para o latim, que vai surgir a primeira Bíblia chamada da Vulgata. Agora é aula de história. Eles já escutaram tudo isso, não, mas eu só é interessante replicando, né? Tá só estou replicando. Interdisciplinaridade. Isso. E aí, quando chega no grego, o que acontece? O grego é diferente por exemplo, de nós aqui, português, porque existe uma coisa chamada de desinência, que você deve conhecer muito, não é? Então, quando alguém vai escrever uma frase no grego, ele precisa colocar todas as formas no lugar certinho. Senão você não entende. Então, por exemplo, eu uso muito essa forma, né? O menino jogou pedra no rio, né? Então, o sujeito é o menino. O verbo, que é o transitivo direto aí, que é o jogou, né? Jogou. A pedra é o objeto direto. E ele jogou aonde? No rio. Objeto indireto. Então, pra gente... Aonde aí seria o adjunto adverbial. O adjunto adverbial. E aí, o que acontece? A gente pega para o português... Quase ninguém gosta dessa aula, né? Mas isso aí para entender, né? Exatamente, para você entender quem é o objeto direto, quem é o sujeito, quem tem um sujeito oculto, se tem e tal. Já no grego, para você escrever a frase, você tem que declinar aquele verbo e você vai colocar exatamente dizendo quem é quem na frase. Então, não tem como você ter uma
uma dualidade de pensamento. Interessante. Você entendeu? Quando eu aprendi isso, eu falei assim, caramba, isso veio como assim, uma coisa de Deus. Assim. Eu falei, que coisa incrível. Porque, por exemplo, se você fala theos, Deus, theos, theos é Deus no plural. Mas se eu falar assim, theon, já não é mais theos, é theon, é de Deus. Muda completamente. Né? É o que a gente chama de genitivo, é posse. É algo que é de posse. De alguém, né? Então, quando eu falo assim, ágape, theon, então eu estou dizendo o amor de Deus. Então, eu não estou dizendo que é um amor para Deus, nem o amor com Deus. O latim tem um pouquinho assim. Então eu estou dizendo que é ágape, amor, theon, de Deus. Então eu estou escrevendo ali nesse sentido. Não tem outra interpretação. Não tem outra interpretação. Se eu disser, aí se eu disser assim, teu, aí agora já é objeto direto. Então Deus é theos, para o nominativo, que a gente chama de sujeito. Mas aí eu vou declinando em cada objeto daquilo da minha necessidade. Se é genitivo, se é posse, se é vocativo, se ele é objeto direto, objeto indireto. Então, quando a gente pega a Bíblia no grego, você vai lá e não tem como você interpretar de outra forma, porque Deus não queria que as pessoas tivessem uma interpretação errada acerca daquilo que ele escreveu. Aí entra uma coisa que eu acho interessante. Pode falar. Porque, às vezes, por falta de conhecimento da própria língua, no caso Sim. a língua portuguesa, Sim. as pessoas usam, por exemplo, regência verbal. Certo. O povo erra muito isso, segundo a norma, né? Não estou falando de erros, mas estou falando segundo a norma. É muito comum você usar uma preposição erradamente. Entendi. Por exemplo, eu vou no médico. As pessoas todas falam assim. Vai subir no médico e vai, né? Exato. E não, o correto pela norma culta, eu vou ao médico. Entendeu? Isso. Então, se houvesse aquela aplicação realmente do que você vê dentro da regra para o usual, não haveria essas interpretações. Sim. Né? Exatamente. Mas a gente, no cotidiano, a gente fala isso. Agora você imagina, isso no nosso cotidiano. Exato. E uma mensagem bíblica, é isso que eu estou querendo dizer. De Deus que vai trazer a salvação para a vida das pessoas. Não pode haver... Por isso que eu falo, lá no seminário eu falava muito. Vocês têm que ser uma pessoa ungida, agora conhecedora da língua. Exatamente. Tem que unir não só o espiritual, claro, vocês têm que ter essa questão, mas se você... Para fazer para Deus, a gente não tem que fazer de qualquer jeito. Então, domine a língua. Porque uma vírgula muda tudo. Com certeza. Acento, uma acentuação. Acento não é enfeite, eu falo. Pronto, eu vou pegar essa ideia da vírgula aí que me veio aqui na mente. A gente tem um problema sério com esse negócio de vírgula. Você sabe por quê? Existe uma corrente de umas pessoas que eles acreditam assim. Isso aqui é assunto até do pastor Nivaldo, que ele agora é professor de escatologia, porque eu já dei aula de escatologia lá no CFTBN, mas é sobre a morte. Professor do CFTBN. E aí a gente vai fazer o quê? A morte está inserida, o estudo da morte está inserido dentro do estudo da escatologia. Sim. Então alguns pensam assim, quando você morre, você fica lá na sepultura até o dia da ressurreição, até o dia que você vai ressurgir. Mas existem interpretações bíblicas, e eu particularmente creio que não. Deus leva tantas pessoas salvas para um lugar de descanso, assim, que não é o céu ainda, porque a Cidade Santa ainda vai ser inaugurada, né? Vai ser inaugurada por Deus, né? Aí, o pessoal adventista do sétimo dia, eles dizem assim, quando Jesus falou para o ladrão na cruz, eles falam assim, que Jesus falou, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas, na verdade, o texto lá não está dizendo isso. O texto está dizendo assim, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não tem essa vírgula, mas para eles fundamentarem a ideia deles, eles dizem assim, eu te digo hoje. Vírgula. Jesus está falando naquele momento da morte dele lá, né? Vírgula. Estarás comigo no paraíso.
não é? Só que tem outras versões, aí tem outras versões que ainda diz assim, eu te digo que hoje mesmo, aí teve a necessidade Não só da vírgula, mas da palavra. do reforço, né? Que tem uma palavrinha em português que a gente, quando a gente quer dar ênfase, né? Eu te digo que hoje eu te digo hoje mesmo, e você vai estar comigo no paraíso. Aí não tem como essa vírgula aí fazer tanta diferença, né? Não. É igual a história de Pedro lá, né? Por exemplo, quando Maria chega no sepulcro, quando Jesus ressuscita, aí tem aquela a coisa no texto lá no grego, é muito bonito isso. Ela chega, ela olha de fora, ela vê, tiraram a pedra, ela olha lá dentro e aí ela volta para o jardineiro e diz: onde é que vocês colocaram o corpo? Que era o anjo, né? Onde é que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Ele não está aqui. Ele diz: não, ele ressuscitou, como ele havia dito para vocês. Agora vai lá anunciar para os seus irmãos, os discípulos, corre lá para anunciar. Aí vem Pedro correndo depois disso, né? E João ainda corre na frente. Mas corre mais do que Pedro. Pedro devia estar com uns quilinhos talvez a mais aí, não é tal, e não conseguiu. E aí quando ele chega, a Bíblia diz que João também olha de fora. Mas quando você vai para o grego lá, fala assim que Pedro, ele entra no sepulcro, ele examina os lenços e ele descobre que tinha um lenço. Ah, isso já contou isso aqui. Nossa, eu cheguei a vibrar na cadeira. Que estava dobradinho lá no Meu canto. coração chegava a Puxa palpitar, vida, né? Porque aquilo falei, ali era uma mensagem de foi Jesus. Foi uma revelação tão Pois grande é, aquilo ali. dizendo que ele vai voltar. Então, quando você vai para o grego, você vai para a língua original e você traz isso, gente, isso dá uma profundidade tão grande. E como é que um ministro, né, do Senhor, um ministro da palavra, Sim, tem que ter esse conhecimento, gente, né? Com certeza. Admiro, eu sou apaixonada por conta disso, porque você tem que transmitir a palavra com a unção, mas você tem que ter esse conhecimento. Isso. Você vai ter esse conhecimento como? Pesquisando, estudando, debruçando. A palavra é revelada. Eu digo para os alunos só do revelada? seminário, não. Eu digo para os alunos lá o seguinte, olha, no seminário, eu falo isso direto para os meus alunos, sabe? No seminário a gente dá semente. Agora vocês vão plantar, vão cuidar e vão regar para que elas cresçam muito. Então a gente dá o start, a gente dá aquela ideia. É a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje. A gente está dando para você que está aí assistindo a nossa aula, ferramentas. A primeira aula que eu dei aqui, eu disse para eles, Cristiane, que não é para que eles se envaideçam de agora eu estou estudando teologia. Não, a ideia não é essa, não. A ideia é que você possa se aprofundar e trazer informações, conhecimento, noção, a coisa mais linda para você transmitir isso para as pessoas, para que haja um conhecimento da verdade. Aí Jesus entra com a palavra, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para esse conhecimento, para essa gnoseologia chegar até o cérebro da pessoa, tem que queimar muito neurônio, tem que pesquisar muito, tem que debruçar na palavra. Aí vem a palavra rema, que é a palavra revelada, mas também vem aquilo que Deus te deu como ensinamento e como palavra do Senhor. Inclusive eu disse isso para eles também. Pedro fala assim, olha, Paulo tem muita palavra de conhecimento. Pedro fala isso na sua carta lá. Paulo tem muito conhecimento, Paulo tem muita informação e os textos que ele escreve são de difíceis interpretações. Mas é porque era um cara que ele se esmerava e Deus aproveitou tudo isso para usar a favor do evangelho. Então Deus quer usar você. Quanto mais você, quanto mais eu, quanto mais Cristiane, quanto mais cada um de nós nos esmerarmos, Deus vai nos usar. Deus vai nos usar. Porque para fazer a obra, né? Exatamente. Tudo tem que ser aproveitado dessa... Ô Cris, que bênção, Cris, que você aceitou aqui o convite. Obrigada, eu que agradeço. Acho que foi bom, não foi, pessoal? Gostaram aí da aula aí? Nosso tempo, um bate-papo, mas a gente conversando, trazendo informações, não é? Tanta coisa boa. Então foi um presente que Deus nos deu, a presença da nossa querida irmã Cristiane, não é? Então agora, dirigindo aos nossos alunos, suas palavras, suas considerações finais. Eu estou assistindo muita live, né? Sim. Estou aproveitando esse momento, assim. Assisto live de tudo. Sim. Desde pastores a escritores, Padre Fábio de Mello. Eu não tenho muito preconceito assim, não. Eu gosto de...
de ler A Bíblia diz coisa muito boa. Conhecer de tudo, mas reter o que é bom. Exatamente, não é? né? Exatamente. Né? E ele, o que eu acabei de citar, é interessante o que ele fala. Lógico, não vou... o que ele falar que não é a favor da palavra... Condizente lógico, com a sua fé tal. Não tem nada a ver, né? Uhum. Então, eu tô assim... Então, nem por causa da pandemia, que a gente, quarentena, que a gente tem que parar. Sim. Né? Verdade. Estudar, buscar, no caso eu falei lives, textos, muita coisa boa na internet. A internet tem uma parte ruim, mas tem muita coisa boa na internet. Sim. É só você pegar, ver as lives evangélicas, por exemplo. Uhum. Nossa, foram muito bênção. Inclusive, eu assisti aquela de Fabiana Anastácio. Sim. Naquele dia. E foi maravilhoso. Eu amei aquela... E senti muito quando soube da morte, né? Do falecimento dela, entendeu? Então, vocês. Mesmo que você esteja em casa, procurar. Sim. Né? Hoje a gente tem esse benefício da internet, né? Sim. De estudar, de procurar, de se informar. Tem filmes, coisas muito interessantes que a gente pode também estar buscando para o nosso conhecimento. Isso. Né? No caso, da área que você atua. E também, porque eu gosto, como o senhor falou, eu sou historiador, mas eu estava aqui viajando, porque história também eu gosto muito de história, gosto da ciência. E gosto de ver de tudo também, sabe? Porque não é... A língua portuguesa, ela lida, principalmente eu como professor de língua portuguesa, eu lido muito com o conhecimento geral. Sim. Então, se eu não tiver um pouco noção de algumas coisas, eu não vou conseguir conversar com meus alunos acerca, porque a gente trabalha textos de todos os tipos, né? Verdade. E agora, nessa quarentena, eu estou aproveitando para eu me atualizar em relação a essas questões. Por exemplo, textos de psicologia, que tem sido tanto falado aí, né, nas lives aí, por conta dessa questão que muita gente que está depressivo, pode vir, né, a ter passando depressão, por momentos difíceis, entendeu? Até para eu me preparar, porque logo quando eu voltar para minha sala de aula, eu não vou encontrar aquela sala de aula de antes. Do anterior. Né? E até para ajudar meus filhos. A igreja também não vai ser a mesma. Não vai ser. De Nada jeito vai nenhum. ser a mesma coisa. A vida tomou outros rumos. Verdade. Né? Então, a gente também vai ser uma renovação, né? Um novo modelo de ser humano. Amém. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço novamente. Pelo seu convite, de ter aceito o nosso convite. Possivelmente a gente pode explorá-la mais um pouquinho futuramente, não é? Aí já perdeu já perdeu assim o medo, ou talvez não é medo não, mas eu queria porque assim, a primeira vez, vez a gente fica um pouco inibida mesmo, né? Mas com fé em Deus a gente vai estar trabalhando isso aí no futuro. Vocês deixem aí as informações aí no nosso chat, todo mundo. Com fé em Deus, na próxima semana a gente vai dar seguimento agora à parte 2, não é? Do que a gente vai falar sobre profecia, sobre parábola, a gente vai trabalhar na próxima semana tudo isso, não é? E aí eu acredito que Deus tem muito para falar ao nosso coração ainda, terminando aí esse curso de bibliologia. E a gente já está preparando já uma nova ideia de outro curso que a gente vai estar trabalhando, vai estar desenvolvendo, para que o pessoal não pare, para que a gente continue, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus trabalhe na sua vida, na sua família. Obrigado. O pessoal que da parte técnica, o pastor Nivaldo esteve aqui com a gente todo esse tempo aí, trabalhando com a gente, não é? Verdade. Aqui, o nosso irmão Evandro, que está ali acompanhando aqui a esposa, Cristiane. E que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana.